Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, fora Temer, sempre, né? Primeiramente, fora Temer. Então, estamos de acordo. Exatamente. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui e de poder abrir um evento para a fala principal, que é certamente do Nilmar, alguém que todos nós admiramos tanto há tanto tempo, não é? Tem uma trajetória política que nos dá muito orgulho de ver que tem como fazer boa política no Brasil, não é? Eu acho que quando a Manu entrou em contato comigo e o Lucas Gontijo também, a ideia é da gente poder pensar algumas questões. Então, a minha ideia é de levantar algumas questões. Eu também quero muito ouvir o Nilmário sobre isso. Nosso lado como acadêmico, como ativista, mas também ouvir o lado de quem está lá enfrentando há tanto tempo esse Congresso Nacional e essa realidade tão dura que a gente vê todo dia. Uma coisa que me chama muita atenção é que talvez nós do direito, e quem é do direito aqui, às vezes compartilha a mesma ideia que eu, a gente teve uma ilusão de que a Constituição de 88 ela havia conseguido criar um clima de estabilidade, de instituições democráticas, de desenvolvimento das instituições, e que nós estávamos meio que salvos daquilo que foi a nossa história. Praticamente uma história republicana de golpe, de uma aristocracia que teima em permanecer sempre no poder. E nós realmente acreditamos, principalmente a partir da primeira eleição do presidente Lula, nós talvez realmente tenhamos acreditado que tínhamos superado isso, que não voltaríamos mais a experimentar o que todos nós sabemos que é a realidade desse país, uma realidade de exclusão, uma sociedade absolutamente racista, discriminatória, elitista, machista, patriarcal, enfim, a gente pode continuar dando todos os outros adjetivos do que é, talvez, o país com a elite mais problemática do mundo, uma elite que é capaz de achar ruim de ter gente comendo, né? Uma elite que é capaz de achar ruim ter gente ganhando R$ 70 de Bolsa Família, porque essa pessoa vai comer, e depois ainda acha, para complementar isso, que é ruim porque a empregada está andando de avião, o filho da empregada está na universidade. Mas eu acho que a questão da comida, ela é até mais. Porque, veja, tudo bem, andar de avião é uma coisa supérflua, mas as pessoas acham ruim da pessoa estar comendo, né? É um negócio realmente impressionante. Mas a gente realmente acreditou que nós tínhamos superado isso. Que essas pessoas iriam continuar ladrando lá fora, mas que a carruagem ia continuar passando. Essas pessoas iam ficar no lixo da história e nós íamos avançar para um país minimamente decente, né? Minimamente. Um país que é a sexta, sétima economia do mundo e que nós temos índices de concentração de renda e de pobreza, enfim, que nos colocam aí junto com as piores nações do mundo. É um país extremamente injusto, né? E que nós começamos a mexer um pouquinho nessa estrutura, e foi muito pouco comparado com o nível de exclusão que nós temos no Brasil, é muito pouco. Nós aqui, que estamos aqui, certamente somos muito privilegiados, porque nós somos o 0,0001 da sociedade brasileira, não é? Nós não representamos o que é a maioria absoluta da sociedade brasileira, que não é isso aqui, não é? Mas, enfim, nós realmente acreditávamos que estávamos caminhando para construir uma sociedade um pouquinho mais igual, né? Quebrar um pouquinho a base da pirâmide, o topo da pirâmide, e colocar as pessoas um pouquinho mais no meio dessa pirâmide. Mas não é fácil vencer 500 anos de uma estrutura que é muito anterior a nós. E o que nós estamos vivenciando, e eu comecei dizendo que nós realmente acreditávamos que tínhamos superado isso, eu acho que agora é o momento da reflexão, e esse espaço aqui é um espaço muito interessante nesse sentido, para nós pensarmos o que deu errado nessa história. Porque alguma coisa deu muito errado nessa história. Nós não, de alguma maneira, não percebemos um movimento que foi crescendo meio que no subterrâneo e que nos tomou de assalto, né? De uma hora para outra, nós estamos retrocedendo. Quer dizer, nada mais simbólico do que o lema do atual governo golpista que um lema do século XIX. O que poderia ser mais típico de uma elite machista, patriarcal, discriminatória, etc., etc., do que a ordem e progresso?
Um lema que evoca o que há de pior na teoria talvez mais bem sucedida no Brasil, como eu discuto muito com Daniel, que é a ideia do positivismo e do social-darwinismo, ou seja, de uma sociedade, como eu disse, que se preocupa e que acha ruim de ter gente comendo, né? E todas as outras coisas, né? E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma tentativa feroz de fazer com que as coisas voltem àquilo que elas eram antes. Talvez uma das coisas que mais me chame a atenção naquelas passeatas do Carnacoxinha, né, é aquele cartaz que diz: eu quero meu país de volta. Talvez isso seja a coisa mais clara do que está acontecendo. Porque o que é eu quero meu país de volta? Eu quero o aeroporto, né, livre, eu quero a universidade livre, e eu quero que as pessoas voltem a passar fome. Eu tenho uns amigos que são do sul de Minas, e eles estavam me falando como os cafeicultores do sul de Minas estão adorando a crise econômica. Porque a crise econômica significa que tem mais gente disposta a trabalhar com boia fria ganhando uma miséria. Quantas vezes nós já não ouvimos de colegas nossos pessoas dizendo que não tem mais empregada doméstica, né? Por quê? Porque, na verdade, essa mulher ela não quer mais trabalhar ganhando uma miséria, ela quer outra coisa. E ela sonhou que ela poderia ter e ser outra coisa. E é isso que essa elite desse país ela não vai engolir, né? E é isso que ela não engole mesmo, né? Mas, passando um pouquinho para frente disso, eu acho que a gente precisa chamar a atenção porque um instrumento como a PEC 241, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar aqui. A PEC 241 ela é uma proposta de emenda, não à Constituição, ela é uma proposta de emenda desconstituinte, né? Ela é uma proposta que faz rasgar os 28 anos da Constituição de 88. Ela pega o espírito da Constituição de 88 e joga ele no lixo. Nós temos algo muito sério acontecendo com a tramitação dessa PEC no Brasil, que é mais do que um mero retrocesso. Nós estamos voltando para um lugar anterior à Constituição de 88. Uma Constituição que sonhou com um sistema de saúde universal, em que nós construímos o maior sistema público de saúde do mundo. Uma Constituição que construiu um sistema educacional, um sistema que é ruim, mas que, enfim, é universal e tem, de alguma forma, melhorado. E nós estamos, então, voltando a uma época anterior a essa. Então, esse movimento, essa proposta de emenda à Constituição, ela é profundamente, não só inconstitucional, mas ela rasga, ela ofende o próprio espírito com que a Constituição de 88 foi construída. Então, esse é um ponto que eu também acho que a gente precisa levantar. Uma terceira coisa que eu queria falar, e aí eu já vou passar para o Neumar, eu estou só levantando a bola para ele poder falar, é que nós também apostamos durante muito tempo no Poder Judiciário, né? Eu falo principalmente nós do direito, né? Diante de um Congresso que não toma posição sobre as questões, diante de um Congresso extremamente conservador, um Congresso que é majoritariamente branco, de classe alta, empresário, enfim, homem, não é? Então um Congresso que não representa a maioria da população desse país. Diante disso, nós apostamos muito no Poder Judiciário, demos ao Poder Judiciário e às instituições como o Ministério Público e Polícia Federal, os governos Lula possibilitaram isso de maneira absolutamente republicana, equipar esses órgãos e tornar esses órgãos, infelizmente, os órgãos ainda mais elitistas, porque a remuneração desse pessoal foi para as alturas, foram carreiras extremamente valorizadas, e essa valorização chamou para a carreira o que há de mais elitista e mais perverso da sociedade brasileira, que é essa elite golpista e social-darwinista que nós temos. Mas nós apostamos nisso, nós apostamos que um poder judiciário autônomo, livre, uma polícia federal, um ministério público livres, autônomos, bem equipados, eles poderiam revolver, não é, a estrutura excludente desse país, tomando a Constituição como base, que é uma Constituição que prega a inclusão, que prega a superação das desigualdades, e que, a partir disso, nós iríamos construir uma sociedade mais justa. E esse judiciário, e esse Ministério Público, e essa polícia também nos pegaram de assalto. Então não é só um golpe na política, não há só uma criminalização da política. Nós vivemos um período muito complicado em que não há uma criminalização de político, mas há uma criminalização da própria política.
E isso é algo muito sério, porque quando o judiciário fez isso na Itália, quando há a Operação Mãos Limpas na Itália, ela não só não resolveu o problema da corrupção, muito antes pelo contrário, mas ela destruiu a política na Itália e permitiu a ascensão do Trump deles, que é o Berlusconi. Né? E é isso que nós estamos assistindo aqui no Brasil. Nós temos, por parte das instituições como o Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário, parte do Ministério Público e parte da Polícia Federal, uma criminalização da própria política. E isso me parece muito preocupante, porque isso pode possibilitar a ascensão de um Trump, de um Berlusconi, de um Bolsonaro. Né? Não tenho dúvida de que o próximo presidente do Brasil, se ele não for um líder evangélico, ele vai ser, o vice dele vai ser, alguém que vai sustentá-lo vai ser também. Esse movimento conservador, principalmente religioso, é quem está andando nesse país atualmente. Né? Nós estamos tendo um retrocesso. Por exemplo, antes nós temos essa PEC sobre o ensino médio, nós já tínhamos um movimento que foi muito forte de 2 anos para cá, que é a tal da escola sem partido e a escola sem ideologia de gênero. De onde que surgiu isso? Né? Mais uma vez, isso foi sendo construído de maneira subterrânea em que nós não percebemos. E quando nós nos demos conta, municípios e estados no país inteiro aprovaram quase que concomitantemente leis nesse sentido. Leis que proíbem professores discutirem política, como se política fosse algo que você pudesse ligar e desligar o botão, né, e dizer agora eu não discuto política. E leis que proíbem que sejam discutidas coisas como a violência de gênero ou qualquer outra coisa nesse sentido. Foi muito rápido. Né? De um dia para o outro, câmaras de vereadores e assembleias legislativas no país inteiro aprovaram leis assim. E nós permanecemos vendo essas coisas acontecendo, e essas coisas vão se somando, e de repente uma coisa soma a outra, e nós temos o impeachment. Essas coisas não são desconexas, elas são interligadas, não é? E elas começaram na base, elas não começaram em Brasília. Né? Uma coisa que nós temos que repensar é qual que é o nosso papel nessa história, porque esse movimento ele está só começando. Não é? O movimento conservador e religioso fundamentalista no Brasil ainda não deu tudo que tinha que dar. Ele vai acabar se matando uns aos outros, eles vão acabar se matando uns aos outros, mas antes de se matarem uns aos outros, eles vão causar muito estrago. Não é? Isso que nós estamos vendo hoje ainda é só o começo dessa história. Então, essas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, etc., que foram amplamente beneficiadas pelos governos do PT, elas, de alguma maneira muito interessante, elas se voltam contra as instituições, elas se voltam contra a própria Constituição. E o STF, recentemente, quer dizer, o STF vem numa sequência de decisões que são extremamente preocupantes. A questão da relativização da presunção de inocência, a decisão sobre a relativização das negociações de trabalho. Agora ele vai decidir alguma coisa sobre terceirização daqui a uns dias. Há uma série de decisões, e das decisões que o STF deu na questão do próprio impeachment, nas várias ações que foram propostas durante a tramitação do impeachment, e não tenham dúvida, as ações que ainda estão pendentes ali no STF, questionando o fracionamento do julgamento da presidente Dilma, elas não vão ter um desfecho, senão, muito provavelmente, o desfecho que vai dizer que a segunda votação foi nula e que, portanto, a presidente Dilma também deve perder os direitos políticos dela. Né? Não tenho esperança de que o STF vai decidir alguma coisa diferente disso. Né? Muito antes, pelo contrário, como tem sido falado muito atualmente, o STF é o grande braço, a grande vanguarda desse governo. Né? Agora, vamos lembrar, quem são os ministros do STF? Quem escolheu a maioria absoluta dos ministros do STF? Não foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi o Itamar, não foi nem o Collor, foi o PT. Né? Quem escolheu o atual Procurador-Geral da República? Não foi o Temer. Né? Quem, enfim, escolheu a maioria dos ministros dos tribunais superiores e mesmo de tribunais federais de segunda instância no país inteiro, né? Que vai, por exemplo, permitir que um Tribunal Regional Federal da 4ª Região, falando sobre a questão da suspeição do juiz Moro, venha dizer que aquilo que o juiz Moro fez não viola as normas disciplinares, não viola as normas éticas da magistratura, coisa que qualquer estudante de primeiro período de direito pode pegar a Lei de Organização da Magistratura Nacional e ver que aquilo que o Moro fez é ilegal. Divulgar os áudios,
aliás, falar qualquer coisa sobre os áudios, divulgar esses áudios, enfim, tudo aquilo que ele fez em qualquer país minimamente sério, em qualquer democracia minimamente consolidada, ele estaria sujeito a sanções disciplinares muito sérias, quando não da própria exoneração do cargo, né? Mas o tribunal, que deveria fazer a correição, que deveria reconhecer a responsabilidade dele, por uma decisão praticamente unânime, esse tribunal vai dizer: nós estamos vivendo uma situação de exceção, a corrupção envolvendo um determinado partido é uma situação tão excepcional que isso autoriza a que nós tomemos medidas de exceção. Ora, o que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região diz é: nós estamos no estado de exceção. E que no estado de exceção as normas não valem, nós podemos criar normas excepcionais. Ora, nós, durante 60 anos, construímos uma ideia de que justamente não pode haver tribunal de exceção, de que as normas e a Constituição, elas existem justamente, não é só para a regra, elas existem justamente para quando a situação ela é excepcional. Se nós permitirmos, como essa decisão acabou permitindo, que se diga, e a palavra exceção aparece pelo menos umas 3, 4 vezes na decisão desse tribunal, o que esse tribunal está dizendo é: nós podemos excepcionar a Constituição e a legislação se for para prender fulano ou ciclano. A OAB é outro caso de uma entidade que ela não é representativa, inclusive, da maioria dos advogados nesse sentido. Há uma crítica muito grande do papel que a OAB tomou nessa história, né? Apesar de somente uma seccional ter abertamente contrariado, existe uma crítica muito grande à forma como a OAB atuou nesse caso, né? Ela, que historicamente já lutou contra a ditadura, ela subsidiou aí, deu fomento, legitimidade para a formatação desse golpe. Eu estive muito envolvido nessa questão do golpe, né? O senador Anastasia, inclusive, citou um livro, um texto que eu escrevi com 2 outros professores, e é interessante como que o direito pode ser utilizado para fazer as maiores sacanagens do mundo, né? Ele pega um texto, ele revira o texto de cabeça para baixo e diz que o crime de impeachment não precisa necessariamente ser um crime, ele pode ser simplesmente uma infração de natureza meramente política, né? E é isso que nós estamos vivendo, né? O esvaziamento das garantias constitucionais, o esvaziamento das garantias jurídicas em nome de um justiciamento. Isso é algo muito sério. O que nós estamos vivendo não é simplesmente uma perseguição ao PT ou a determinadas pessoas, a determinados políticos. Nós estamos vivendo, como eu estou dizendo, o esvaziamento do próprio Estado de Direito. Nós estamos jogando o Estado de Direito no ralo, né? Coisa que nós demoramos 28 anos para construir e nós estamos jogando tudo isso no lixo. Isso é algo muito sério, porque uma vez que nós entremos nessa história de que nós temos um estado de exceção e nós vamos decidir de maneira excepcional, então não há salvação para ninguém. Qualquer um pode ser objeto aí de perseguição, qualquer pessoa pode ser colocada aí no camburão. De repente começam a aprovar coisas como essas 10 medidas contra a corrupção, que permitem, por exemplo, que provas obtidas de maneira ilícita possam ser utilizadas desde que elas sejam obtidas por boa fé. Ora, o que é isso? A última vez que a gente viu uma coisa dessas, ou foi 64 no Brasil, ou foi 33 na Alemanha nazista. Quer dizer, se eu argumentar que eu sou agente de boa fé, eu posso torturar, eu posso manter, como as pessoas que têm sido presas na Operação Lava Jato, elas são presas às 8 horas da manhã, elas passam um dia inteiro trancadas numa cela, a pão e água, não é? E elas vão começar a ser interrogadas tarde da noite do dia seguinte. Não é? Quer dizer, o que nós temos aí é tortura. Nós estamos vendo, no Estado Democrático de Direito, pessoas sendo torturadas, não é? E aí elas têm falado qualquer coisa, inclusive para se beneficiar e para ficar livre da pena, você então tem falado qualquer coisa, mas tem havido tortura. É isso que nós estamos assistindo. Nós não temos falado isso, nós temos que falar mais sobre isso. O que nós estamos acompanhando no Brasil é a morte do Estado Democrático de Direito. Não é só uma perseguição a um partido ou a uma ideia, né? Acho que é isso que a gente precisa pensar e esse é o desafio que eu lanço aqui. Enfim, vamos ouvir o Nilmário. Senão eu vou me empolgando aqui, a gente vai... Obrigado, gente.